Via Legal exibe hoje a segunda reportagem sobre o acidente radioativo com Césio 137. No mês em que a tragédia completa 28 anos, a repórter Eliane Vítima mostra como vivem as vítimas e qual tem sido o posicionamento da Justiça em relação ao pagamento de indenizações. Por determinação judicial, a população atingida deve ser monitorada até a terceira geração. 28 anos já se passaram desde o maior acidente radioativo do país. Ainda hoje, vítimas do Césio 137 recebem atendimento médico em Goiânia. Muitas afirmam ter desenvolvido doenças por causa da radiação. Apesar das pesquisas não terem comprovado a relação de sintomas recentes com a contaminação pelo césio, alguns casos ainda preocupam a equipe médica, principalmente aqueles em que foram detectadas doenças psiquiátricas, como quadros agudos de depressão. Dona Lourdes sabe bem o que é isso. Na época do acidente, ela perdeu o marido e a filha caçula. Desde então, cuida do filho mais velho, que já tentou suicídio diversas vezes. Já peguei ele com fio no pescoço pendurado na bigota. Ele era um menino feliz, alegre. E hoje eu vejo ele, nossa, meu coração corta. O terreno onde ficava a casa em que a cápsula radioativa foi aberta continua vazio. Entre os moradores da região, não é difícil encontrar quem conheça alguma história daquela época ou ainda busque reparação por danos sofridos pela tragédia. Carlos revira a memória e os papéis para conseguir provar que os problemas de saúde enfrentados há 27 anos estão relacionados ao acidente com o césio. Depois que terminou tudo, com quase um ano, a gente começou a sentir, sabe? Dor nas pernas, uma gastrite braba, dor de cabeça, não deu palpitação, o coração inchou. Naquela época, Carlos trabalhava para o Estado na construção de rodovias. Ele conta que, sem qualquer explicação e até mesmo roupas adequadas, foi convocado para auxiliar na desocupação de imóveis no centro da cidade. No começo não tinha nada, era tudo roupa normal, igual eu estou aqui hoje. Aí depois, com o passar do tempo, mais ou menos 15, 20 dias, que a gente começou a saber mesmo o que aconteceu, que chegou aquele povo todinho do Rio de Janeiro, aí vieram muita coisa. Macacão descartável, aqueles outros macacão de algodão para a gente trabalhar. E esses pessoal chegou, cientistas, né? Cientista nuclear, poder estudar os trem lá. Aí foi que nós tivemos a preparação. O vigilante já recebe pensão de um salário mínimo do estado de Goiás. Agora briga para ter acesso ao benefício da União e ainda para receber uma indenização por danos morais. Assim como ele, muitas pessoas ainda buscam na justiça algum tipo de reparação. O desafio, segundo a Procuradoria do Estado de Goiás, é comprovar que as doenças desenvolvidas anos após o acidente realmente foram provocadas pelo césio. Ela também questiona o prazo para o início da tramitação das ações. As provas periciais normalmente feitas, requeridas pelas partes, seja o Estado réu, seja a parte autora, não tem como, de maneira cabal, afirmar peremptoriamente que essa patologia é decorrência do acidente radiológico. Principalmente se considerarmos que são doenças comuns e que nas faixas etárias dessas pessoas são também comuns. Diabetes, hipertensão em pessoas com mais de 50, 55 anos é extremamente comum. Mas uma moradora de Goiânia não desistiu e recorreu à Justiça Federal. Ela alegou que nos anos seguintes à tragédia desenvolveu uma série de doenças, como depressão, inflamação nas articulações e câncer. Ela afirmou ainda que teve a casa e objetos pessoais destruídos por ordem do governo. Até mesmo os animais domésticos precisaram ser sacrificados. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, os desembargadores entenderam que a vítima tem direito à indenização. A Corte condenou o Estado de Goiás, a União e a Comissão Nacional de Energia Nuclear a indenizar a moradora em R$100 mil. Não basta pedir uma indenização por danos materiais e a pensão vitalícia prevista em lei, que, de acordo com esta lei, deve ser abatida do valor da indenização. Mas um pleito justo para uma indenização justa, em casos que tais, há de buscar uma indenização por danos não só materiais, mas também morais.
De acordo com o desembargador que analisou o caso, o argumento da prescrição do direito à pensão ou indenização não pode ser aplicado. É a partir da manifestação, não é, dos efeitos da irradiação que se inicia a fluência do prazo prescricional para que a vítima atingida possa buscar, como de direito e de justiça, a indenização que merece. A Comissão Nacional de Energia Nuclear já avisou que vai cumprir a determinação da Justiça e garantiu, depois do acidente com o Césio em Goiânia, medidas mais rigorosas de controle de materiais radioativos foram adotadas em todo o país. Existe um nível de controle extremamente rigoroso que dá a gente a tranquilidade de que a chance de acontecer alguma coisa dessa é praticamente impossível. Com o equipamento de radioterapia não vai acontecer mais um acidente com Césio, jamais, porque não tem mais esse tipo de equipamento em uso no país. As consequências do maior acidente radioativo do país ainda são incertas. Por determinação judicial, a população atingida deve ser monitorada até a terceira geração. Enquanto isso, o desafio é lidar com o sofrimento daqueles que vão carregar por toda a vida lembranças e histórias do acidente com o Césio 137. Dona Lourdes conta que, ao contrário dos sintomas da radiação, que ela consegue controlar com a ajuda de remédios, as feridas deixadas pela morte da filha e do marido são impossíveis de serem tratadas. Minha lesão é só no coração mesmo. Há cerca de 30 anos, ser diagnosticado com hemofilia significava entrar para um grupo de risco. O país não adotava procedimentos de controle para evitar a contaminação de pacientes submetidos à transfusão de sangue. Como não havia um protocolo de segurança, milhares de hemofílicos contraíram doenças virais como HIV e hepatite C. Uma realidade bem diferente do que vivemos hoje, mas que ainda motiva a abertura de processos nos tribunais. Dona Rosa faz parte de uma família italiana de 8 irmãos. Teve 3 filhos, uma menina e 2 meninos, sendo um deles hemofílico. Ela conta que não sabia que era portadora da hemofilia quando Marcos nasceu, mas suspeitava por ser uma doença hereditária. Eu descobri pela manchinha no braço dele, que apareceu quando ele tinha 3 meses. E como eu já tinha 2 sobrinhos, então eu liguei para minha irmã e trouxe ele no médico que a minha irmã levava o dela. Aí foi feito exame e, passado uma semana, o resultado deu positivo. A hemofilia afeta principalmente os homens. Quando a mãe é portadora, no caso da Dona Rosa, cada filho tem 50% de chances de herdar a doença. Quem tem, sofre com sangramentos internos espontâneos. Eles acontecem principalmente nas articulações e nos músculos. E como o sangue não tem a capacidade de coagular, os machucados externos também não cicatrizam. Quando o paciente nasce com hemofilia A, por exemplo, é porque ele não produz o fator 8, que é um dos fatores da coagulação. Se ele não produz, a gente vai inserir na veia dele, vai injetar, através de uma infusão endovenosa, aquela proteína, aquele fator de coagulação, e aí ele vai fazer o processo de coagulação como qualquer pessoa. O Brasil já usa para hemofilia A o fator 8 recombinante, que é totalmente produzido em laboratório e que não tem nenhum percentual de plasma humano nessa medicação. Mas na década de 80, quando o Marcos era criança, o principal recurso para receber o fator coagulante era por meio das transfusões de sangue. E o que deveria ser um tratamento se tornou um problema muito mais grave. Ele foi contaminado pelo vírus HIV e da hepatite C em hospitais públicos do interior de São Paulo. Ele com 10 anos, e como que a gente ia contar para ele? E saber assim que naquela época a AIDS era uma coisa assim que falava em AIDS, todo mundo afastava das pessoas e ele ia para a escola. Depois, o tratamento da hepatite, que a gente via ele sofrendo, e a gente falava, ele não vai aguentar, ele não vai aguentar.
Marcos sobreviveu e aos 36 anos está curado da hepatite C. Os sintomas da AIDS estão mais controlados, tanto que a quantidade de comprimidos caiu de 28 para 5 por dia. Um dia que eu contei para minha prima, ela começou a chorar. Falei, mas por que você está chorando? Não, por causa da sua vida. Falei, mas não adianta. Hoje tem o medicamento, mas não adianta. O pior é se não tivesse tratamento, né? Hoje, Marcos consegue ter uma melhor qualidade de vida por causa das novas medicações. Mas a família dele decidiu entrar na justiça contra a União em razão da omissão e negligência do Ministério da Saúde durante o tratamento da hemofilia. No processo, foi pedida uma indenização por danos morais e materiais. No julgamento, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou a União a pagar, além da indenização, uma pensão vitalícia a Marcos de 3 salários mínimos. Na decisão, foi considerada a falta de fiscalização sanitária do serviço público e as limitações de trabalho dele decorrentes das doenças. Em função dessa má qualidade do serviço ou o não funcionamento do serviço público por parte do governo e que causou esse problema de contaminação, é que os tribunais, os juízes, né, de uma maneira geral, têm condenado o Estado a indenizar aqueles que foram contaminados. Segundo a presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, desde 1990 não são registrados casos de contaminação durante o tratamento da doença. Mas não há como saber quantas pessoas foram infectadas com AIDS e hepatite C há cerca de 30 anos. O Brasil hoje tem uma população de 12 mil, pouquinho mais de 12 mil pessoas com hemofilia. É uma população considerada muito grande, é a terceira maior registrada no mundo, mas nós não temos, infelizmente, um registro de qual é o percentual dessa nossa população que está contaminada, né, por HIV ou HCV ou ambos. Infelizmente, as pessoas assim que tinham mais acesso à medicação naquela época, elas tiveram mais chance de ser contaminadas. Por causa das hemorragias que sofreu ao longo dos anos, Marcos tem dificuldades para movimentar as pernas e os braços. Mas não perdeu a esperança de um dia voltar a tocar bateria e, assim, aproveitar os bons momentos que a vida ainda pode oferecer. O que vai melhorar é a qualidade de vida, mas a minha saúde não vai voltar, né? Mas, enfim... Então a gente tem que viver um dia após o outro. E tem que sorrir, tem que procurar ficar de bem com a vida. Um crime que conta com o medo e o silêncio das vítimas. O alvo, normalmente mulheres, jovens e pobres, que buscam uma oportunidade de trabalho. A oferta é tentadora, emprego fácil no exterior, mas quem aceita o convite passa a ser mais um número do tráfico internacional de pessoas. Em um caso recente, 2 homens foram presos na Itália e julgados aqui no Brasil. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão entre as principais rotas dos aliciadores. Elas têm acordos para que lugares mesmo para elas. Indianara não escondia o desejo de ir morar na Europa. Viajou para a Espanha sabendo que iria trabalhar em um cabaré, mas acabou seguindo o roteiro ainda mais arriscado. Na mão de aliciadores, ficou refém de dívidas impagáveis. A meu ver, era um cabaré, etc e tal, mas que na realidade era prostituição. Que tinha todo um esquema de você ter que esconder o dinheiro, né, para poder ficar com dinheiro. Então eu sempre estava devendo, sempre aparecia uma dívida. Era aquecedor, era luz, sempre aparecia alguma coisa para pagar. Depois de alguns meses, ela descobriu que havia sido vendida por $7 mil a uma rede de tráfico internacional de pessoas. Para sair do esquema, teve de fugir e não pensou 2 vezes ao pular de um prédio de 3 andares em Barcelona. Ela conta que grupos criminosos desse tipo são bem organizados e perigosos. As máfias dos países do leste europeu, as máfias árabes, as máfias africanas, essas são bem perigosas. Eu briguei com a máfia africana e posso te garantir que a máfia africana é terrível também, é uma das mais perigosas mesmo. Tem pessoas que passam realmente por um caminho de miséria, de serem drogadas, de terem famílias ameaçadas.
O tráfico de pessoas é a terceira atividade mais lucrativa do crime organizado no mundo. Só perde para o tráfico de drogas e de armas. As vítimas mais frequentes são mulheres entre 18 e 29 anos. De acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Justiça, entre 2007 e 2010, o número de crianças envolvidas pelas quadrilhas aumentou. Ele é chamado de escravidão dos tempos modernos, né? E eu acho que o fenômeno ele vem surpreendendo, porque eu acredito que a sociedade não tinha ideia da existência, né, de como pessoas poderiam ser objeto em pleno século XXI de tráfico, né? Como que poderia existir o tráfico humano. Vivian faz parte do grupo de trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça. O tema foi tratado em um seminário que reuniu especialistas do assunto. Vencer a barreira do silêncio entre as vítimas e aumentar a integração dos países foram alguns dos desafios discutidos. Uma das formas de se combater o tráfico de pessoas é a capacitação de agentes e dos atores estratégicos que lidam com a temática e a conscientização, a consciência sobre o problema e sobre seus diversos aspectos, né? O resultado desse esforço tem chegado aos tribunais. Recentemente, 4 brasileiros foram presos na Itália, acusados de fazerem parte de uma organização criminosa que levava mulheres do Espírito Santo para o exterior. O objetivo era a exploração sexual. Essas mulheres eram cooptadas aqui, como eram cooptadas em outros estados, e eram encaminhadas para o estado de São Paulo, onde havia, vamos dizer, a principal base logística da quadrilha. É ali que se embarcavam as mulheres para o exterior e é ali que se providenciava toda a documentação necessária para esse suporte. Na Itália havia uma rede de prostituição complexamente organizada, com atuação em várias grandes cidades da Itália, com destaque em Milão e Bolonha. E lá essas meninas eram recepcionadas e ficavam sob a guarda, vamos dizer, dos elementos dessa organização sediados na Itália. Os envolvidos no crime foram deportados e julgados aqui no Brasil. 2 acabaram condenados a penas que variam de 3 a 7 anos de prisão. Eles recorreram, alegando que as vítimas já exerciam a atividade de prostituição no Brasil antes de irem para a Europa, um argumento que foi derrubado com base no que diz a lei. O tipo penal do artigo 231 do Código Penal é exatamente tráfico internacional de pessoas para fins de prostituição ou exploração sexual. Então, é irrelevante, não é uma excludente, nem é sequer uma minorante, uma causa de diminuição da pena, o fato da pessoa ter exercido a profissão anteriormente. Na verdade, se ela não o exercia e se ela é induzida a erro pela organização, isso pode até mesmo ser considerado, na verdade, como uma circunstância para o juiz elevar a pena no momento da fixação. E, eventualmente, se houve algum tipo de violência, grave ameaça, isso é considerado pela própria lei como uma causa de aumento da pena, pode ser elevado até a metade a pena. Só nos últimos 5 anos, a Justiça Federal do Espírito Santo julgou 10 ações penais envolvendo o tráfico internacional de pessoas. Para quem trabalha no combate e prevenção a esse tipo de crime, o número de processos é a prova de que tanto o poder público quanto a sociedade ainda tem um longo caminho pela frente. Pelo drama pessoal que são envolvidos, né, tanto as pessoas que vão quanto as pessoas que ficam, com relação à violência a que elas são submetidas, né, numa terra estrangeira e tal, adquire um relevo e uma dramaticidade ímpar. É muito difícil para o cidadão ele conseguir enxergar no seu dia a dia de que forma ele colabora com essas práticas viciadas, com perpetuação de vícios históricos. A crueldade com que esses perpetradores aniquilam sonhos, escravizam pessoas e tratam pessoas como mercadorias, como objeto. Isso para mim é a pior coisa. De volta ao Brasil, Indianara espera que a própria história sirva de alerta a quem se encanta com falsas promessas.
Claro que se eu soubesse tudo que eu passaria pelos lugares que eu passei, com certeza eu faria diferente, né? De uma maneira mais confortável para mim mesma, né? Não sou louca a esse ponto. Eu simplesmente fui vivendo minha vida e aconteceu. Então não posso falar que eu faria tudo de novo, mas se eu pudesse escolher, não faria tudo de novo. No próximo bloco, órgãos públicos federais em Recife foram levados à justiça porque se recusaram a pagar a taxa de limpeza urbana. Juntos, eles deviam cerca de 8 milhões de reais. Eu volto já. Se a cobrança por um serviço público é feita ao cidadão e também a empresas, por que órgãos federais podem ser isentos? Esse foi o argumento usado pela Prefeitura de Recife para obrigar a União a pagar a taxa de limpeza urbana. Ao todo, as unidades do governo tiveram de quitar uma dívida de 8 milhões de reais. O número é alto. No Recife, 46 mil toneladas de lixo domiciliar são coletadas todos os meses. Só nesse prédio, no centro da cidade, o caminhão recolhe quase 2 toneladas por dia. Muita gente não sabe, mas todos os moradores pagam por esse serviço. A taxa de limpeza pública é cobrada no carnê do IPTU. O pagamento é anual e garante que o lixo seja coletado regularmente e tratado conforme as leis municipais que disciplinam o tema. A taxa de limpeza pública ela está prevista no artigo 62 do Código Tributário do município do Recife. É uma taxa devida em razão da atividade de coleta de lixo domiciliar ou em prédios também comerciais ou em prédios também não residenciais, devidas por todos aqueles imóveis pertencentes ao município do Recife. E a lei não faz concessões. Quem usa o serviço deve pagar. A taxa ela é igual para todos, seja a União, seja o Estado, seja qualquer outro município. Então ela é paga por qualquer cidadão ou qualquer também pessoa jurídica, direito público ou privado. No caso de prédios públicos federais, como este da Receita Federal, quem deveria pagar a conta é a União. Mas por muito tempo, essa responsabilidade foi deixada de lado. O motivo? A Advocacia Geral não concorda com a cobrança e, por isso, entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a isenção da taxa com base na Lei de Imunidade Recíproca. A União não pode cobrar impostos sobre patrimônio e rendas do município e nem o município poderia cobrar impostos sobre patrimônio e renda da União. Mas para os desembargadores que analisaram o caso no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a lei de imunidade não se aplica à taxa de limpeza pública. Isso porque a cobrança não é classificada como imposto. Diante do entendimento, a União foi condenada a quitar os débitos. Essa taxa está prevista na legislação municipal e tem a cobertura do Código Tributário Nacional e da Constituição. Por quê? Porque o serviço de limpeza pública é próprio, específico, da atividade que realiza o município. Por isso, o município pode instituir esse tributo. A Advocacia Geral da União entrou com um novo recurso e o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. No julgamento, os ministros do STF reconheceram que a natureza jurídica do proprietário do imóvel não tira dele a responsabilidade pelo pagamento da taxa vinculada ao serviço de recolhimento, descarte e processamento do lixo produzido. Por isso, depois desse julgamento, nós tivemos que rever nosso posicionamento e passar a adotar outra forma de tentar solucionar esse conflito. Desde agosto do ano passado, foram feitos mais de 1.000 acordos com órgãos do governo federal. Resultado, mais de 8 milhões de reais entraram para os cofres públicos do município. Seja qual for a origem dos recursos, a população torce para que o dinheiro público seja bem aplicado. Que ela não seja aquela taxa que a gente paga e não vê para onde vai. Para conservar uma cidade limpa, educada, que mostre ao turista que nós somos uma cidade maravilhosa. E porque nosso estado é maravilhoso. Não existe lei ou norma, mas em bares e restaurantes de todo o país, muita gente cumpre a regra dos 10%. Se o atendimento foi bom, o garçom recebe o pagamento extra. A dúvida é, esse valor deve ser encarado como receita para o estabelecimento e, por isso, ter a incidência de impostos?
muitos empresários acreditam que não. Não precisa ser especialista para saber. Consumidores dão preferência a lugares onde são bem atendidos. E quando essa relação entre garçom e cliente vai bem, a gorjeta é a prova de um final feliz. Quando o serviço é bem feito, né, eu acho que o garçom merece a gorjeta. O profissional está fornecendo serviço valioso e tem que recompensar. E foi justamente a gorjeta o motivo de discórdia entre comerciantes e a União. O proprietário de um restaurante de Blumenau, em Santa Catarina, entrou com um processo na Justiça contra a Receita Federal. A ação questionou a cobrança de impostos sobre as gorjetas pagas pelos clientes aos garçons. O empresário alegou que o dinheiro é dado de livre vontade pelo cliente e não é incorporado ao patrimônio líquido do estabelecimento. Em primeiro grau, o pedido foi negado. O dono do restaurante recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas não teve jeito. O relator do processo, juiz federal João Batista Lázari, negou o recurso. Segundo o magistrado, os valores das gorjetas não são recebidos diretamente pelos empregados e integram a receita bruta da empresa. Por isso, devem ter a incidência dos tributos. No caso do restaurante, por ser uma microempresa, o imposto é cobrado pelo regime simplificado, conhecido como Simples Nacional. As contribuições, os tributos devidos pelo Simples, eles incidem sobre a receita da pessoa jurídica. Então, tudo aquilo que configurar receita bruta da pessoa jurídica deve compor a base de cálculo desses tributos. Então, sendo a gorjeta algo que é dada pelo cliente, mas que ela é dada para o estabelecimento, ou seja, muito embora o benefício financeiro acaba sendo do garçom, ele compõe a receita bruta do estabelecimento e, como tal, deve compor a base de cálculo dos tributos e contribuições devidos ao Simples. Fora dos tribunais, a polêmica é diferente. Pagar ou não os famosos 10% pelo serviço bem prestado. Não, eu não tenho o hábito de dar gorjeta. Só quando o serviço é muito bom, muito bem definido, que eu costumo dar gorjeta para as pessoas. Caso contrário, não. Se eu puder evitar, eu evito dar gorjeta, viu? Sim, claro. Principalmente quando o serviço é de primeira. Então, é tranquilo quem tem que ser dado. Quando não é? Quando não é, a gente disfarça e sai de letrinhos assim. Não, olha, hoje eu não prefiro não dar. Mas quando a casa é conhecida, a gente sempre... O Via Legal fica por aqui. Eu volto na semana que vem com outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá!